que vocês organizem as informações dentro dos parágrafos da argumentação. Na aula que eu disponibilizei, eu falo sobre isso, sobre o cumprimento do projeto de texto, organizar, selecionar e tal. Só que aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês na prática, dentro do texto, né? Como é que eu quero que vocês estruturem esses parágrafos da argumentação. Aí eu coloquei aqui para vocês uma redação pronta e eu vou mostrar para vocês como é que eu quero a estrutura, tá certo? Então, gente, vocês estão vendo aqui a redação mesmo de um aluno. E esse é o modelo de redação que eu quero que vocês alcancem um dia, tá? Eu não vou ler a redação inteira, senão a gente vai ficar a vida inteira aqui, né? Vou apenas mostrar os parágrafos da argumentação. E, enfim, eu vou tentando mostrar para vocês o que é que eu espero do texto de vocês, viu? Vou colocar aqui. Então, ó, aqui é um modelo de redação. Vejam que aqui, essa redação tem 30 linhas, né? Então, eu espero que em determinado momento, quem não está conseguindo fazer as 30 linhas, consiga, né? É uma redação que está com a estrutura toda correta. A pessoa tirou 960, não tirou 1000, porque não fechou a competência 1. Mas o restante das competências está tudo muito bom. Então, vou mostrar para vocês. Deixa eu lembrar aqui qual foi o tema. Ah, sim, a banalização do uso de medicamentos. Eu acho que eu já passei para vocês, né? Esse tema. Eu não sei se para a turma D, porque a turma D está um pouquinho mais atrasada nos temas. Então, é um tema sobre banalização. É o tema 16. Turma D, está em qual tema, minha gente? Acho que é 14 ou 15. Ainda, misericórdia. Eu achei que estava mais adiantada. Então, esse aqui é o tema 16, que é banalização dos medicamentos no Brasil. E o que é banalizar, né? Utilizar os medicamentos sem se preocupar com as consequências, utilizar medicamentos como se fosse qualquer produto. É isso que seria banalizar. Só estou, assim, tentando explicar para vocês o tema, para vocês poderem entender a argumentação. Aí, aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma anotação aqui. Eu acho que não vou conseguir, não. Mas vamos assim mesmo. Aqui em cima, no parágrafo da argumentação, eu vou mostrar a tese e os argumentos da pessoa para vocês. A partir disso, faço necessário uma reflexão acerca da banalização do uso de medicamentos, prática corriqueira entre os brasileiros, que gera muitas discussões acerca do tema. A partir disso, até a palavra tema, tudo é a tese da pessoa, certo? Então, a pessoa diz que precisa haver uma discussão, né, sobre esse problema da banalização, precisa haver uma reflexão sobre esse problema, tá? Então, é essa a tese. De certo, uma das principais causas, ou seja, o que causa a banalização dos remédios, é a influência da indústria farmacêutica. Esse é o primeiro argumento da pessoa. Avaliada em bilhões de dólares. Exerce para incentivar o consumo de medicamentos. Em virtude disso, ocorre um aumento do número de dependentes químicos. Então, veja, o primeiro argumento da pessoa foi uma causa, né? A pessoa está dizendo o que é que causa a banalização do uso de medicamentos, que é a influência da indústria farmacêutica. E como consequência dessa influência, ela diz que há um aumento do número de dependentes químicos, ou seja, muitas pessoas ficam dependentes do uso de medicamentos. Então, um dos argumentos dessa pessoa é uma causa e o outro argumento é uma consequência, que é um tipo de argumentação aceito, certo? Vocês podem, se quiserem colocar em outros textos, podem colocar uma causa em um parágrafo, a causa, e em outro parágrafo abordar a consequência, que foi o que ela fez aqui. Aí vamos para cá, deixa eu tentar aumentar aqui a letra, que eu acho que para vocês está chegando aí bem pequenininho.
Vamos dar um zoom aqui. Pronto. Eita. Pronto. Então, vamos lá. Vejam aqui, esse é o primeiro parágrafo da pessoa, certo? E aí eu vou mostrar como é que esse parágrafo está estruturado e como é que eu quero o parágrafo de vocês. Nesse contexto, então vejam, primeiro parágrafo, elemento coesivo aqui nesse contexto, porque está ligando ao que a pessoa fez, colocou lá na introdução, né? Aí, nesse contexto, a indústria farmacêutica, como qualquer setor empresarial, estimula o consumo de seus produtos, resultando nessa banalização. Essa parte aqui, até esse ponto, ó, é a apresentação do argumento. E esse argumento, a pessoa já tinha apresentado lá na introdução, então é isso que eu quero que vocês façam. Então, apresentou lá na introdução, vai apresentar aqui no início do parágrafo. Então, qual é o argumento? É que a indústria farmacêutica, né, está estimulando o consumo desses produtos, ou seja, dos remédios, tá? Então, é esse o argumento. E como a indústria farmacêutica está incentivando, né, essa compra, está fazendo com que haja essa banalização, ou seja, as pessoas estão usando remédio sem se preocupar, né, com as consequências. Aí, vejam, apresentou o argumento, né? Nesse viés, um elemento coesivo para fazer o quê? Para ligar o repertório ao argumento. Então, primeiro apresentou o argumento. Depois que apresentou o argumento, ela apresenta o repertório, tá? Então, ela coloca assim: nesse viés, a Revista de Saúde Pública apresentou um estudo de mestrado da USP acerca das estratégias mercadológicas da indústria farmacêutica e aumento do consumo de medicamentos. Então, o que ela está dizendo? Ó, que a revista Saúde Pública, né, publicou um estudo mostrando que a indústria, né, tem estratégias para aumentar esse consumo de medicamentos. Essa parte aqui é o quê? É o repertório, tá? Então, o repertório da pessoa. Então, vejam, olhem a ordem direitinho, viu? Apresentou o argumento, põe um elemento coesivo aqui, ela colocou nesse viés, certo? E depois você vai e apresenta o seu repertório. Apresentou o repertório, põe um ponto, tá? Aí a pessoa colocou, evidentemente, há um marketing totalmente dirigido que influencia o consumo de medicamentos, tornando-os mercadorias, garantindo lucros exorbitantes a este ramo, sem que haja um controle mais rígido entre a compra e a venda desses itens. Dessa parte aqui, evidentemente, até itens, é a discussão, é a parte que ela relacionou esse problema que está aqui no repertório, né? Que são as estratégias que a indústria farmacêutica utiliza, né, para convencer as pessoas a comprar os remédios. E ela está abrindo uma discussão aqui, mostrando como é que essa indústria farmacêutica age, né? E quais as consequências disso, né? Dessa ação da indústria farmacêutica. Então, desse evidentemente até itens, é a discussão, né? É quando você vai explicar como é que esse problema está acontecendo. Então, aqui ela explica que a indústria farmacêutica usa um marketing. O que é o marketing? Né? Aquela propaganda com o objetivo de convencer as pessoas a comprarem os remédios, né? Totalmente dirigido, que influencia o consumo de medicamentos. Esse marketing que é feito, né, faz com que as pessoas consumam esses medicamentos e, quando elas consomem esses medicamentos de forma exagerada, as pessoas começam a enxergar o remédio como se fossem mercadorias, tá? Para quê? Para garantir o lucro da indústria farmacêutica. Ela coloca aqui, ó, garantindo lucros exorbitantes,
sem que haja um controle mais rígido, ou seja, não há um controle com relação à força dessas propagandas que são colocadas para as pessoas, entre a compra e venda desses itens. Então, não há um controle rígido, né? Aí a pessoa finaliza, coloca um ponto e coloca. Logo, a indústria farmacêutica exerce total influência para que a cada dia haja uma maior banalização no uso de tais drogas, sem a preocupação com os efeitos colaterais. Quando ela coloca essa informação aqui, ó, ela está retomando o que ela já apresentou aqui no argumento. Então, uma das formas de você finalizar o parágrafo da argumentação é você retomar a ideia do seu argumento. Então, ela diz assim, a indústria farmacêutica exerce total influência para que a cada dia haja uma maior banalização no uso de tais drogas, sem a preocupação com os efeitos colaterais. Ou seja, a indústria farmacêutica está pouco ligando para os efeitos colaterais dos remédios, né? E quando ela coloca essa informação aqui, ela está fazendo referência a toda a ideia que foi discutida dentro do parágrafo, tá? Quando você terminar de discutir, você tem que colocar um ponto, certo? Foi o que ela fez, ó. Veja, do evidentemente até itens é a discussão dela. Aí ela colocou um ponto, colocou um logo, que é um elemento coesivo de conclusão. Então, vocês vão fazer isso. Professora, só pode ser o logo? Não, pode ser dessa forma, pode ser, portanto, pode ser assim, certo? Pode ser o pois. Mas lembre, o pois tem que vir, teria que ser assim, a indústria farmacêutica exerce, pois, total influência. O pois, ele é um pouquinho diferente na hora de ser utilizado. Mas, enfim, você pode utilizar o logo ou outro elemento coesivo de conclusão aqui, e você vai fechar a ideia do seu parágrafo, tá? Esse modelo que eu estou colocando para vocês aqui, não é um modelo padrão, digamos que, por exemplo, toda a redação do Enem precisa obedecer essa estrutura dentro desses parágrafos. Não. Esse modelo aqui foi um modelo que eu criei para vocês, para que fique mais fácil a organização, né? E é um modelo que vem dando certo, né? Nesses anos aí que eu tenho orientado os alunos nas redações do Enem, é um modelo que eu criei que está dando certo para que o projeto de texto fique bem feito, tá? Agora eu quero explicar para vocês. Professora, o que é que isso tem a ver com relacionar, selecionar, organizar, né? Aqueles verbos que eu falei para vocês. Veja, quando você está colocando cada informação aqui no lugarzinho certo, você está organizando as informações da maneira correta. Organizar é uma habilidade que é exigida na competência 3. Então, se você organiza tudo direitinho assim, apresenta o argumento, coloca o repertório, discute, finaliza, pronto, você organizou o seu parágrafo. Então, você já está ok com relação à organização, certo? Por exemplo, com relação à interpretação, né? O que é a tal da interpretação? Observem que quando ela coloca aqui, por exemplo, apresenta esse argumento, ela continua falando o tempo inteiro sobre a indústria farmacêutica. Então, ela continua interpretando as informações de acordo com o que ela se propôs a fazer. Ao mesmo tempo, ela também está relacionando as informações. Por quê? Porque o que ela apresenta aqui tem sentido com o que ela apresenta no repertório, tem sentido com o que ela discute aqui e tem sentido com o que ela coloca para finalizar o parágrafo, tá? Então, quando você faz essa organização aqui, consequentemente, você já está organizando, selecionando, interpretando e, esqueci o outro verbo, você já está fazendo, cumprindo tudo que se exige no projeto de texto, tá certo? Então, é essa organização que eu quero que vocês façam a partir de agora, tá? Lá na aula eu falo sobre isso, viu? Como é que organiza, só que eu falo sem dar exemplos. Eu falo só na teoria mesmo, eu não coloquei exemplos na videoaula. Mas vocês estão assistindo essa aula, já estão sabendo agora o que é que deve ser feito. Agora eu quero saber se deu para compreender e eu quero saber quais são as dúvidas de vocês, que podem ser dúvidas tanto sobre o que eu falei aqui hoje, como sobre
qualquer outra dúvida de qualquer outro conteúdo, certo? Então, vou abrir agora para vocês falarem. Fiquem à vontade. Professora, esse logo ali que estava na redação, eu sempre coloco na minha, só que não tá da maneira correta. Qual é a Mas maneira, você assim? coloca esse logo nesse lugar mesmo que ela colocou? Para finalizar o Mais pra parágrafo? cima, eu acho. Acho que é por isso. Então, é Eu isso. coloco para botar o repertório. Então, não, para botar o repertório, não. O logo serve para você fechar a ideia do parágrafo, viu? Viu? Dúvidas? Ô, Jussi, eu acho que eu consigo conduzir direitinho. Organizar um pouco, preciso melhorar, mas eu acho que eu conduzo até Você está legal. Dá fazendo para ir todas essas encarando. etapas, né, Miriane? Eu faço assim, de acordo mesmo. Sim, ótimo, ótimo. O caminho é esse. Quando vocês começam a fazer essa estrutura certa, o que vai ficar faltando depois é só melhorar a parte que vocês discutem, certo? Porque aí é a parte mais difícil. Mas vocês já colocando essas informações Pronto, na é ordem, bem essa mesmo. isso. Então, colocando na ordem já nossa, vocês já Isso. estão com muitos passos à frente, viu? Porque a questão de discutir da maneira correta, ela é um pouquinho mais complicada e requer um pouquinho de mais tempo, né? Eu também acho. Mas, assim, a organização Isso. é essa mesmo, o caminho é esse. Alguém tinha falado junto com Miriane, eu não vi quem foi. Pode falar agora. Foi eu, Jennifer. Acho que a maioria da dúvida do mundo era na questão de. Eu estava com essa dúvida, só que assim, Seu áudio ficou cortando, Jennifer. Eu não ouvi tudo que você falou, não. não é que a senhora já tirou a dúvida de muita gente, eu acho, porque a minha essa e a senhora dá exemplos, só que já Ok. Que bom que eu consegui sanar, né, as dúvidas de vocês, né? O objetivo é realmente esse, né? E eu acho que, principalmente para quem assistiu essa aula de hoje, né, eu acho que clareou, né, muita coisa e acredito que vai ajudar bastante vocês daqui para frente. Realmente, Jussiane, porque assim, eu estava conduzindo na sorte, viu? Porque realmente, Mas não é na sorte, realmente, não. eu não sei não, mas assim, deu certinho, mas a verdade era que realmente quando eu vi, eu disse, olha, realmente eu tô indo certo. Mas, na verdade, eu não sabia, assim, exatamente que eu estava indo certo, né? Eu estava indo na jogada aí. Esse na jogada aí, Miriane, é porque vocês vão fazendo isso sem que eu precise falar diretamente. Por exemplo, quando eu chego para vocês e eu digo, olha, depois de apresentar o argumento, você precisa comprovar com o repertório. Pronto, você já entende É que bem depois assim tem que ter o mesmo. repertório, né? Aí, de forma Isso. inconsciente, né, quando vocês percebem, vocês já estão fazendo a estrutura. Por quê? Porque vocês vão recebendo as informações aos poucos, né? Olha, primeiro faça isso, depois faça isso. E aí, quando vocês percebem, pronto, já estão fazendo a estrutura, né? Porque vejam que as Mas orientações que eu passo, minha gente, não como é que eu vou dizer? Não é de qualquer forma. Eu já passo a informação com o objetivo de que lá no final vocês fiquem fazendo isso. na verdade é verdade. Então, Vai falando e não vê, agora que vê claro.
Isso, verdade. É assim Agora mesmo. conseguiu ver claro. Isso. Mas realmente vai seguindo exatamente o que Ju está falando. Realmente eu vou seguindo. Aí, na verdade, vai dando certo, né? Mas dá certo. Sempre dá certo. E aí, gente, mais alguém? É, Alguém tem mais dúvida, gente? Ou algum comentário para fazer? Fiquem à vontade, a gente ainda tem tempo, viu? Ai, Samara, a melhor observação. Que saudade das aulas presenciais. Nem me fale. Nem me fale, mulher, que eu choro. Saudade. Mas vamos ter fé, né? Que daqui a pouco a gente tá de volta, né? Nem me fala, eu tô sofrendo. Sentindo falta demais de vocês. Saudade de tudo, né? Até do ar-condicionado gelado ou quente demais. Ai, Deus. É assim mesmo. Miriam tá com saudade de passar sufoco comigo dirigindo. Ai, Deus. Faz falta. Mas a gente volta, a gente volta. A gente consegue. E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão conseguindo acompanhar as aulas direitinho? Assim, assistir toda semana a todas as aulas? Eu tô. Ótimo, ótimo. Vão... também tô. No dia não assista porque realmente aconteceu o que eu não pude. Uhum. E é bom que vocês têm tempo, né, para assistir, assim, na hora que vocês puderem, né? O bom da aula gravada é isso, né? Que vocês podem assistir a qualquer momento. Eu estou atrasando um pouquinho o dia de mandar as aulas, né? Porque realmente está muito pesado para mim ter que gravar a aula, porque é trabalho em dobro ou em triplo. E aí é por isso que eu acabo atrasando às vezes, viu? Mas é porque é muito trabalho mesmo. Quem vê pensa que não está de férias. Não, gente, eu estou trabalhando o triplo. E é por isso que eu acabo, assim, às vezes atrasando algum material, viu? Mas eu me esforço, eu me esforço para entregar tudo no prazo. Tem uma pergunta de Vivian aqui. Espera aí, deixa eu ler, viu? Vivian está perguntando se pode usar o logo para desenvolver uma ação. Eu não sei, Vivian, se eu entendi o lugar que você está falando, mas eu vou botar a redação aqui para você me dizer se é isso. Por exemplo, o logo, ele pode aparecer aqui na conclusão, né? Ele pode aparecer aqui, no lugar desse portanto, ou ele pode aparecer aqui, no lugar desse assim, certo? Por quê? Vejam que a pessoa coloca o portanto, aí retoma a tese, tá vendo? Retoma a tese, coloca um ponto, aí pode colocar um elemento coesivo de conclusão de novo, sem problema, viu? Aí aqui já tem um portanto, a pessoa colocou assim. Se você quer usar o logo, você pode colocar o logo aqui, ó. Que o logo vai introduzir, né, o agente e não a ação, né? Ele está introduzindo o agente, ele não está introduzindo a ação. Então, os lugares na conclusão que você pode usar o logo são esses lugares. Você pode usar aqui no início do parágrafo, ou você pode usar quando você vai introduzir a sua proposta de intervenção, tá? Então, no lugar desse assim, né, poderia usar, certo? E aí, mais dúvidas? Temos 10 minutos ainda. Temos 10 minutos, gente, ainda. Tô ouvindo, viu? Podem ir falando. Eu tô aqui tirando foto, mas tô ouvindo.
Um pouquinho a gente nessa aula hoje, acho que foi por causa do horário, mas eu estou gravando e eu vou disponibilizar para todo mundo, viu? Rayane, Gleice, Kelly, Lorena, sem dúvidas não, Camille. Mas não. Tá ótimo, que bom. Gente, então, eu vou falar, né, já que ninguém vai falar. Eu tô orgulhosa demais de vocês, viu? Porque eu tô percebendo uma evolução muito boa da maioria de vocês. Muitos já estão com mais de 800. A maioria fica oscilando entre 760 e 800. Para mim, isso já é um avanço muito grande. A maioria também já está fechando as competências 4 e 5, que eu tanto peguei no pé de vocês, né? E agora que a gente está estudando a competência 3, que é a mais difícil, né? Daqui a um mês, por aí, no máximo um mês, vocês, se dedicarem, já vão estar na casa dos 900 tranquilamente, viu? Então, é só continuar se dedicando, prestando atenção às minhas orientações. Quando tiver dúvida, vai lá nas videoaulas. Aquele material em PDF que eu mando junto com as aulas também, né? Tem coisas ali naquele material que são materiais da apostila, que eu simplesmente copio e colo da apostila, viu? E tem outras coisas que eu coloco nesses materiais que eu crio, que eu acrescento. Então, é importante que vocês estudem pelos aqueles materiais, aqueles slides que eu mando. Vocês estão sabendo do que eu estou falando, né? Eu mando a aula, né? E mando os slides junto. Então, estudem por esse material, viu? Isso vai auxiliar bastante. Quando bater a dúvida, vai lá no material. Se mesmo olhando o material ainda tiver com dúvida, aí pode me perguntar, né, individualmente, tá bom? É isso, gente. Estou feliz com o desempenho de todos vocês e eu tenho fé que mesmo assim à distância, né, a gente vai conseguir resultados muito bons. Na verdade, a gente já está com resultados muito bons, né? Então, a gente está há quase 3 meses online e vocês continuam evoluindo, né? E eu queria dizer outra coisa, quando vocês observarem, por exemplo, que está há 3 semanas numa nota só, não é para ficar triste e desanimado não, minha gente. Acontece, às vezes é só por um detalhe que você não prestou atenção e acabou não evoluindo. Então, não é para desanimar, achar, ai meu Deus, eu estudo tanto e estou há 3 semanas com essa nota, não evoluo. Não enxerguem dessa forma não, viu? Porque às vezes é um detalhezinho que você ainda não se tocou, que ainda está cometendo a falha, viu? Mas não desanimem não, por mais que vocês achem que não está evoluindo. Chega um momento que a coisa anda. Todo mundo anda, viu? Eu ainda estou sendo sincera para vocês, eu ainda não vi, de todos os alunos que eu tive, estou falando do curso específico, né? De todos os alunos que eu tive em todos esses anos, desde 2017, eu acho, 2016, e eu ainda não vi nenhum aluno para chegar no final do curso e dizer assim, nossa, eu não evoluí. Todo mundo evolui, viu? Cada um dentro do seu limite, cada um com suas dificuldades, uns mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas todo mundo evolui, viu? Então, é ter paciência. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ah, não é pergunta não, é um recado para mim. Deixa eu ler logo antes de terminar a aula, senão apaga. Vivian pode. Pode sim, viu? Respondendo a pergunta aqui de Vivian, senão depois eu esqueço de responder. Pode sim, viu? Não tem problema não. Gente, sobre me mandar redações extra, tem gente que gosta de me mandar redações da escola. Eu não vejo problema, viu? Não vejo problema. Eu só não gosto quando o aluno faz com maldade, o que eu sei que não é o seu caso, Vivian. Mas tem aluno que faz com maldade, tipo assim, faz a redação da escola, aí recebeu da professora e não gostou da nota da professora, aí manda para mim.
Deixa eu ver se Luciano me daria essa nota também. Aí eu não gosto disso. Eu acho antiético, né? Para ficar comparando a correção dos professores, eu acho feio demais. Mas como eu sei que o objetivo não é esse de vocês, né? Então, pode me mandar, sem problema, tá certo? Porque, assim, às vezes o professor passa um tema que eu não passei ainda, que você achou interessante, e você quer fazer, não tem problema não, pode mandar, viu? Eu aceito 2 redações na semana, desde que seja um tema extra. Eu só não aceito redação atrasada, né? Tipo assim, eu vou entregar o tema 14 e 15 ao mesmo tempo. Aí eu já não gosto. Mas me mandando o tema extra, não tem problema não, podem mandar, viu? É bom esclarecer, né? Porque às vezes alguém fica com vergonha, né? De perguntar, mas pode, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, Samara, deixa eu Luciane, comentar. Oi. o conectivo, visto que, como eu posso utilizar ele na redação? Em algum momento? Você pode utilizar para complementar, quando você apresenta o argumento, aí você pode utilizar o visto que para explicar por que aquele problema acontece. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui rapidinho, deixa eu ver se dá tempo, viu? Tem 2 minutos. Aqui, por exemplo, ó, quando você apresenta o argumento, você pode colocar assim: uma das maiores consequências é isso, não sei o que, de dependentes químicos, visto que aí você explica por que esse problema acontece. Aí você pode colocar. O visto que também serve para você explicar o repertório. Ou visto que, ou seja, ou isto é. Depois que você coloca o repertório que você vai explicar ele, você pode colocar. Ou seja, visto que, isto é, certo? É sempre quando você for explicar alguma coisa, viu? E o visto que é sempre depois de uma oração, nunca iniciando um período, nunca inicie. Por exemplo, botou ponto continuando, aí eu vou botar o visto que para começar o novo período. Não. O visto que é sempre depois que você já colocou uma oração. Vírgula, visto que. Então, visto que é sempre depois de vírgula, porque serve para explicar o problema que você colocou na oração anterior. Alguém tem dúvida? Samara, obrigada, viu, pelo comentário. Isso me faz muito bem. Eu fico feliz quando vocês me trazem esses comentários. Me animam bastante. E aí, gente, alguém mais tem algum... Então, só falta 1 minuto, então, para ele não desligar na nossa cara, eu vou me despedir, viu? Obrigada pela presença. Relaxem aí agora, à noite, né? Por isso que eu adiantei a aula para a gente descontrair um pouquinho à noite, né? Ave Maria, Vivian. Ai, meu Deus, sei que dá tempo eu tirar foto desse comentário. Obrigada, Vivian. É um amor. Eu lembro desde a época do CPC. Então, gente, é isso. Tá acabando aqui. Tchau, beijo e amo vocês, viu? Tchau. Tchau.